Oi, pessoal. Vamos aqui a alguns pontos importantes das unidades 1, 2, 3 e 4 da disciplina de análise de custos, tá? Eu vou destacar aqui alguns pontos que são importantes para vocês reforçarem e explicar algumas coisas, né? Sempre é importante para vocês. Bom, a gente começa a unidade 1 separando fazendo as divisões do gasto, né? O gasto ele pode ser dividido basicamente em 3 subitens. O gasto que é o custo, que é a despesa, ou que é investimento. O que é isso? Isso é extremamente importante, essa da primeira unidade, para que a gente possa entender as próximas unidades, tá? Custo, tudo que eu gasto, é o gasto no consumo de bens e serviços para gerar outros bens e serviços, tá? Então vamos lá. A mão de obra que eu utilizo para produzir esses bens e serviços, a matéria-prima, isso é um custo. Depois a gente vai ver que ele pode ser um custo indireto, né? Ou um custo direto, que o custo direto você consegue identificar no próprio produto, né? O custo indireto é aquele custo que acontece para produzir, mas que você não consegue identificar direto naquele produto. E a gente depois vai dividir também entre custo fixo, que é aquele que não se altera com a quantidade de produção, e o custo variável, que é o que se altera com a quantidade de produção, tá? Bom, o segundo subitem são as despesas. Então, as despesas, elas são gastos com consumo de bens e serviços para gerar novas receitas, tá? Então, é uma questão diferente do custo. As despesas, ela vai alterar a receita. O que eu tenho com isso, por exemplo? Salário de comissão, a comissão dos vendedores, o telefone, a conta de telefone que é utilizado para que eu possa gerar novas despesas, novas receitas, né? Ligando para os meus clientes e tal. Então, isso são considerados despesas. E os investimentos são os gastos que você tem com os bens, com o objetivo de gerar receitas futuras. Eu estou adquirindo um terreno, estou adquirindo veículo, né, para a minha empresa. Bom, e aí a gente tem a perda também, né? O que é a perda? São os gastos anormais. Esses são aqueles que você desperdiçou, né? É o teu desperdício. Então, o material que estava com prazo de validade vencido, algum escapamento, alguma coisa que você perdeu, ou seja, ele não vai gerar para você alguma vantagem em termos produtivos, né? Bom, a unidade 2, a gente classifica os custos. Então, assim, vamos lá voltar àquela questão do custo. Custo é tudo que eu estou produzindo, que eu estou utilizando para gerar bens e serviços, tá? Então, esses custos, eles pode ser um custo direto, quando ele pode ser quantificado e identificado no produto, então eu sei aquela quantidade que foi utilizada de mão de obra naquele produto, e os custos indiretos, que eu não posso quantificar nesse produto, tá? Na hora que eu analiso esse produto. Seguindo a mesma linha, a gente vai ter as despesas. Lembra que a despesa é tudo que você o teu gasto, mas para aumentar uma receita. Você vai ter a despesa direta, que pode ser quantificado com relação à receita. Então, assim, a comissão dos vendedores, ela está vinculada à receita. Quanto maior a receita, maior a minha despesa de comissão, né? Mas eu tenho também despesas indiretas que não podem ser identificadas as receitas geradas. Por exemplo, o pessoal da área, departamento administrativo. Eu não tenho como identificar naquele produto, naquele gasto que eu tive, o que eu estou gerando de receita de uma forma direta, né? Então, assim, essa é a classificação dos custos. A gente tem ainda a classificação do custo fixo, que é uma coisa que a gente já bate bastante em contabilidade, né? Que ele não se altera com o volume da produção. Então, eu tenho uma capacidade instalada e é um custo que não se altera com o volume da produção. Então, depreciação das máquinas, pagamento das chefias, enfim, né? Não tem outra coisa. Eu tenho também as despesas, isso são os custos. Eu também tenho as despesas fixas. Lembra, toda vez que eu falo despesa, ela vai alterar na receita. Então, despesa com aluguel, enfim, que ela não tem uma relação direta com a produção.
Custo variável, proporcional ao custo, a produção, né, o valor produzido, e assim como as despesas variáveis também vão variar de acordo com o volume de receitas, né? O que a gente pode olhar, que eu peço para vocês olharem rapidinho na aula, na unidade 3, né? Os métodos de custeio. Então, é muito extenso para a gente trabalhar, para eu trabalhar agora com vocês, mas a gente tem um método de custeio direto ou variável, por absorção ou integral, ou custeio por atividade. Dá uma olhada basicamente na unidade 3 dessa diferenciação desses 3 métodos de custeio, né? A unidade 4, ela fala sobre departamento. O que é um departamento? É uma unidade administrativa e cada departamento vai ter o que a gente chama de centro de custo, né? Para que você possa identificar na empresa os custos referentes àqueles departamentos. Você pode ter departamentos que estão vinculados ao produto e à produção, né? E você pode ter departamentos que estão vinculados à questão dos serviços, a questão auxiliar, né? Que vão auxiliar nessa geração de bens e serviços. E é importante a gente ter essa departamentalização, né? Então, ter essa visão do departamento. E, por último, uma coisa que é extremamente importante vocês verem na unidade 4, na unidade de aprendizado, até porque isso vai ser importante para a gente mais à frente, é a margem de contribuição. O que seria a margem de contribuição? Ou seja, quanto que aquele produto está contribuindo para que possa cobrir o meu custo fixo e o meu lucro. Então, como é que eu acho a margem de contribuição? Eu pego o preço de venda da minha mercadoria, preço de venda unitário da minha mercadoria e tiro o custo variável unitário dessa mercadoria, né? O que sobrar a gente chama de margem de contribuição. Ou seja, essa margem de contribuição, ela vai ser utilizada para cobrir os custos fixos e o lucro, né? É claro, e parece ser bem evidente, que a gente precisa, né, que essa margem de contribuição seja positiva, né? O preço de venda da mercadoria tem que ser maior do que o seu custo variável, tem que sobrar essa margem de contribuição para que isso possa cobrir o custo fixo e não só o custo fixo, mas também o lucro da empresa, né? Então, gente, assim, esses são os pontos importantes que eu queria destacar para vocês dessas 4 unidades. Me coloco à disposição para vocês qualquer dúvida vocês na central de mensagem, eu estou à disposição de vocês, tá? Dá uma olhada no material que a gente tem disponível no Blackboard, no nosso material, no nosso conteúdo, tá? E nas questões que foram colocadas também no fórum, tá bom? Obrigada, até a próxima.